No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a 60. O pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Ai, que frio! Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Está começando mais um Não é o Fim do Mundo, o seu podcast em tempo de apocalipse climático, existencial e apocalipse eleitoral. Aqui Joa Lack falando com Nina Lemos, eu do Rio, ela de Berlim, na nossa toada aqui semanal. Oi, Nina. Olá, Jô. Estamos numa semana conturbada e só para piorar um pouco a nossa vida, a gente decidiu abrir esse podcast já botando o dedo na ferida, né? Dedo na ferida e assunto tabu ao mesmo tempo, né, Nina? É isso que eu acho, porque é uma ferida que a gente está ignorando. A gente, todo mundo de esquerda, porque é tão apavorante que a gente fica assim, vamos esconder embaixo da cama, não está acontecendo, não está acontecendo. Enfim, temos eleições esse ano e todo dia a gente acorda com uma nova pesquisa com um novo resultado apavorante. E se pergunta, como é possível isso, Brasil? Debatemos em grupos de WhatsApp, aí chega uma hora que está todo mundo tão desesperado nos grupos de WhatsApp que ninguém nem fala mais nada. Você já percebeu isso? Sim, torta de limão. E a gente acha que vocês, nossos ouvintes, se ouvem esse podcast, vocês são de esquerda e vocês também têm grupo de WhatsApp de esquerda. Então, isso também deve estar acontecendo com vocês, né? Fica todo mundo desesperado. Socorro, o que está acontecendo? O que podemos fazer? Aí todo mundo briga, aí depois chega uma hora que o negócio está tão ruim que fica todo mundo quieto, finge. Nina, mas te surpreende? Muito. Muita gente diz que essas pesquisas com tanta antecedência não são tão confiáveis em termos do que vai estar acontecendo quando for a eleição em outubro. Porém, todo mundo diz também que pesquisas são tendência. O que a gente não imaginava era que as pesquisas seriam tão ruins para a gente, né? É chocante. Então, e só dar uma contextualizada aqui, gente, a gente está falando, obviamente, da eleição do Lula com Flávio Bolsonaro, que nesse podcast a gente vai falar o tempo todo que o nome dele é Bolsonaro, porque a mídia fica chamando de Flávio. E o que está acontecendo? Se você está em Marte ou conseguiu se alienar da realidade, a gente traz mais notícias. A eleição vai ser muito difícil. E as últimas pesquisas que a gente tem aqui, eu vou ler sem número, tá? Só vou dar os highlights. Assim. Na Atlas, a última que saiu, Flávio e Lula empatam no segundo turno, com uma pequena vantagem para o Flávio. Na pesquisa Datafolha, que saiu nessa semana que a gente está gravando, o Flávio está ligeiramente à frente no segundo turno. E no primeiro turno, Lula ganha por muito pouco. Só que também saiu uma pesquisa da CNT que diverge, e nessa o Lula está um pouco à frente. Isso a gente está falando de segundo turno. No primeiro turno, Lula ganha, mas por muito pouco. Ou seja, no mínimo, a gente vai passar nervoso. E realmente isso vai causando um choque, né? Porque a gente sabe como estava o Brasil na outra eleição, que também foi super disputada, né? A gente entende o momento da eleição que foi do Haddad contra o Bolsonaro. O PT estava naquela fase que era o maior ataque do pós-golpe. Eu, pelo menos, pensava que essa eleição, eu não achava que ia ser fácil, eu nunca acho, mas seria diferente. A gente estaria com uma vantagem maior, ainda mais estando no governo. Eu espalhei desinformação, porque, como eu sou jornalista e gosto muito de política, né? Um monte de amigo brasileiro aqui de Berlim vem perguntar o que eu acho das coisas, principalmente do Brasil, porque eu estou sempre ligada no Brasil. E eu falava assim, tá ganho, gente, imagina. Isso não é problema, vamos ganhar. E esquece, me ferrei. Eu estava super poliana, mas eu acho que tem um detalhe, a gente até já falou sobre isso entre a gente, né? Que eu estando longe, eu tenho uma outra visão, eu olho daqui, eu não estou conversando com as pessoas brasileiras no dia a dia, né? E o que eu vejo daqui é que está 1 milhão de vezes melhor, que o Brasil tinha virado um pária do mundo, que agora o Lula é respeitado no mundo todo. Eu vejo números de que o desemprego, né, diminuiu. É claro que tem um monte de problema, não estou falando que o governo é perfeito, não é isso, mas a gente saiu de um governo de extrema-direita, patético, República das Bananas, cafona, horroroso, contra o povo, contra tudo, contra todas as minorias, uma coisa horrorosa, e entrou no mundo civilizado, porque o Lula
É um governo extremamente civilizado. E que também eu acho outra coisa, Jô, que eu acho que o Lula pegou um cenário de pós-guerra, e isso eu falo há tempos, que você lembra. Sim. Não ia ser uma maravilha, gente, porque ele pegou o Brasil fudido, destruído pelo golpe do Temer e por um pior presidente da história do Brasil, que é Jair Bolsonaro. Então, o Lula não é Deus, o governo não é Deus, não tinha como fazer milagre. Uma vez eu estava brincando com a coisa de slogan, né? Que slogan, porque eu acho que na outra eleição tinha uma coisa que era assim, um horror contra um sonho, né? Um horror, que foi a pessoa catando o osso. Inclusive, Flávio Bolsonaro está usando as cenas do osso Eu vi. para falar que isso é o governo Lula. Olha o nível de fake news. E agora não, né? Agora é uma realidade contra uma possibilidade. E as pessoas têm amnésia e esqueceram que estavam na fila do osso. Daí o slogan podia ser: Lula, fiz o que deu. Porque Igual o nosso podcast, que é verdade. Nesse cenário mundial, eu acho que é impossível olhar para uma eleição no Brasil, para qualquer lugar do mundo, sem pensar na extrema-direita global e nas big techs controlando, né? E que as big techs são aliadas à extrema-direita global, né? Isso acontece no mundo inteiro. A gente tem aqui um motivo para celebrar que o Oban caiu, menos um, né, da extrema-direita global. A Jo lembrou aqui, quem ganhou foi a centro-direita. O cara é péssimo, mas pelo menos caiu uma extrema-direita. Então, a gente tem que comemorar um pouco. Claro, mas é que eu botei como lembrança só para a gente ver como a gente está mundialmente na merda, né? Não, Porque totalmente. a gente comemora a centro-direita ganhar. Chegou nesse nível, né? Total, total, né. E aqui na Alemanha, gente, eu trago dados apavorantes. Para a última pesquisa que eu vi da próxima eleição, que é, se eu não me engano, em 3 anos, a AfD, que é o partido de extrema direita, está em primeiro lugar, é no mundo inteiro. Então não é um fenômeno do Brasil, não dá para separar o Brasil desse pêndulo que foi para o lado da extrema direita e que o mundo está uma merda. Né, que eu estava pensando outro dia: se a AfD ganhar, eu vou para a Espanha. Aí eu pensei: puta, mas na Espanha agora é a esquerda, vai que depois ganha a extrema-direita. E que a única alternativa seria virar, tipo, nômade antifascista, que vai Sim, mudando ai para que cada país que está ótimo. melhor. Só que a Sim, gente também é trabalhador e também não tem dinheiro para ser nômade antifascista, né, Jô? sim. Lembra aquele livro Tais, Zonas Autônomas, como é que Lembro. era? Zonas Autônomas sei lá o quê? Zonas Autônomas Libertárias, que era? Enfim, Libertários, eu acho. era essa criação de zonas autônomas. Podia ter um bolão de gente, que é a esquerda, Sim. que fica se movimentando pelo mundo. É um país Por onde ainda em está bom. migração. E, assim, é uma guerra, né, muito injusta. Essa eleição, né, que é uma guerra. Porque a extrema-direita tem ao seu lado as big techs, simplesmente. E tem aos seus Sim. lados a fake news, né? E já estão usando IA pesado para disparar fake news. Então vai ser pior ainda esse ano, mais difícil. Mas eu acho que isso que vai dando esse apavoramento, porque eu acho que como o Trump tá lá nos Estados Unidos fazendo toda essa pressão, realmente, se a gente não ganhar essa eleição, a gente vai ser entregue para os Estados Unidos, né? Não consigo pensar nisso. Então, agora vamos entrar no nosso psicológico. Estou em negação. Medo. Mas eu não consigo pensar nisso. Quando vem esse pensamento, eu fujo para outra coisa. A nossa musa maravilhosa, Benedita da Silva, ela falou assim: gente, todo ano a gente fala isso, mas olha, esse ano eu tô falando, meio rio, né? Que todo ano a gente fala isso. E é sério, é a eleição mais difícil das nossas vidas, porque realmente o que está em jogo é a gente, num momento que né, o mundo está querendo saquear os países, né? Então, as terras raras estão aí, a gente sempre fala disso, né? Guerras sendo travadas e iniciadas para pegar isso, o Brasil, né, tendo que segurar nessa coisa da soberania e realmente. E, Jô, o Brasil, abençoado por Deus, bonito por natureza, cara, assim, realmente tem uma sorte aí, né? Porque o Brasil tem energia a dar e vender, não temos problema energético, tem Sim. petróleo e o pré-sal não dá para
né? Eu ligo o pré-sal ao golpe também, acho que é impossível, né? Você não acha que faz sentido que a descoberta do pré-sal também é conectada com o golpe de Total, 2016? totalmente. Totalmente. Então, o Brasil tem petróleo, tem águas a dar e vender para, né, gerar energia, tem mineral raro e tem Amazônia. Então, o Sim, Brasil é um território que está todo mundo de olho, realmente, é, porque é abençoado por Deus e bonito por natureza, entendeu? sim. Só que, assim, ao mesmo tempo, né, a gente ter tanto recurso, no momento atual, é quase um azar, né? Porque aí fica É todo quase um mundo de azar. olhão. A gente podia estar aqui quieto, ninguém reparando na gente. É, E vamos ficar aqui invisível, não nos olhe, finge que a gente não está aqui, mas tem tudo que todo mundo quer e que são motivos de guerras mundiais, etc e tal. Nina, e me dá um medo que lembra há um tempo atrás, sei lá, tipo 4 anos, 3 anos, e a gente já falou disso aqui, viralizou uma mulher que era acho que até não era nem no governo do Trump, falando que uma militar americana, falando que a Amazônia era uma zona de interesse e que o Brasil estava se aliando a pessoas horríveis, pessoas é ótimo, tipo o Irã, e que e que a Amazônia era uma questão de segurança, meio quase falando, entendeu? Ali com bem um discurso meio malucão, entendeu? Tipo assim, conectando a Amazônia com o Brasil, ter relação com o Irã. E realmente é uma coisa que a gente sabe que aquela famosa boiada que passa e sempre passa e repassa, né? Tal da porteira, vai abrir a porteira, vai passar a boiada, né, vai passar a boiada. E vamos lembrar de uma coisa, porque a gente é jornalista e acho que é muito importante falar disso. Imprensa brasileira, que vergonha, sabe? Que vergonha, assim. Eu sei que não estão nos ouvindo, mas assim, podiam colocar a mão na consciência, né? Porque isso é uma coisa que eu ainda fico chocada. Né, a gente foi colunista da Folha por anos, eu comecei a minha carreira na Folha, tenho ótimas lembranças, tenho colegas ótimos que ainda trabalham lá, não é contra trabalhador que eu estou falando, mas é inacreditável que esses jornais e essas TVs ainda não chamem o Bolsonaro de extrema-direita, que é o que ele é. Chamem como direita, porque não é direita, tá? Direita é o que ganhou lá. Direita era o Fernando Henrique Cardoso, é outra história. É extrema-direita. E ainda ficam nessa história de esconder o nome dele, de falar Eduardo. Isso eu Não, fico muito Flávio. desacreditada. Ah, para mim é tudo igual. É isso, pode deixar esse erro. Amo. Flávio, o que desmaia. É o que desmaia. Se tem uma célula única do meu corpo que tem uma relação, solidariedade com esse ser, é que ele desmaia. Eu Ju, encontro eu também. desmaiada. Não tô Eu, nem aí. Eu não tô nem aí. Só que, tipo assim, a única coisa que eu via um grau de. Uma coisa que eu falava assim, poxa, mas coitado, ele desmaia, entendeu? Uma única célula do meu corpo. eu Mas também realmente, desmaio, mas eu não tenho pena, não. conta essa coisa do desmaio pra gente, porque acho que quem não é do Rio também nem viu esse É que desmaio. teve um debate que ele desmaiou de medo, ele começou a ficar branco, assim, é muito engraçado. Desculpa, a gente também desmaia, por isso a gente está falando. Aí ele foi desmaiando, e o melhor de tudo é que quem socorreu ele foi a Jandira Fegali, que é médica, e é uma comunista, médica feminista de esquerda. Então é tudo que ele odeia. E ela foi lá e salvou ele, que ele desmaiou de medo. E essa semana teve uma coisa muito engraçada, que o Guardian, que é um jornal excelente, fez uma matéria que era muito xoxando o que desmaia, gente. Você viu isso? Não, não. Oba, É quero ver. maravilhoso, gente. É uma vingança, que era sobre o Lula, que o Lula está fazendo vídeos dele malhando, né? Aí era assim: Lula, que tem o dobro da imagem do seu concorrente, mostra muito mais vitalidade. Nananana. Aí no subtítulo era assim: o candidato, nem falava o nome dele, o candidato de extrema-direita é conhecido por ter desmaiado num debate. Amo. O debate foi em 2016, a prefeito do Rio. E eu amo que ele foi ficando nervoso, né? Desmaiou Ali de em ter que medo. responder e começou a ficar dando indício que ia desmaiar. E eu amo que a Jandira, como ela é médica, ela segurou energeticamente, assim, ela e um outro candidato, eu acho. E o Bolsonaro estava lá
e deu um piti, tipo assim, que Tira a ela mão não do meu podia filho, tirar a mão do meu deixa ele filho morrer. comunista. É. Mas eu achei muito legal que, assim, no melhor jornal do mundo, mais influente do mundo, ele é rotulado como o que desmaiou. Ah, gente, entendeu? Porque a gente também tem que se divertir, porque tá tão difícil Claro, que a gente tem que total. rir. Nina, você sabe que eu comecei a fazer musculação, assim, e malhar mesmo, pegando peso, um pouquinho de, não sou nenhuma, não sou, faço crossfit, mas assim, é fazer a musculação que eu sempre odiei. Eu comecei graças àquela foto do colchão do Lula. Lembra aquela foto? Do Lembro. colchão do Lula, que ele fazia exercício. E agora, quando eu vejo ele fazendo esses exercícios, semana passada, fui malhar por causa disso. Estava com preguiça. Eu falei, gente, se esse senhor tá malhando, não sou eu. Vou ficar aqui com preguicinha. Desci e malhei. Obrigada, presidente Lula. Não, é impressionante. Ele faz coisas que eu não faço de jeito nenhum. É um exemplo mesmo, tem mais que mostrar. Agora, a nossa desquerida Vera Magalhães, eu amo que aqui a gente já está falando o nome, foda-se, Tá, né? A foda-se. desquerida Vera Magalhães falou que era para combater o mito Biden. Ninguém está pensando no Biden. O Biden nem existe. Não, eles que estão trazendo isso, né? Na verdade. Eles, para combater o mito que nós mesmos estamos criando, porque quem está Sim, criando é você, exatamente. Vera Magalhães. Ninguém tinha pensado nisso. Exatamente. Inclusive, é tão ruim essa tese dela, porque se o Biden tivesse ganho, era muito melhor do que o Trump. Sim. Entendeu? Agora, é engraçado que assim, o Biden ele é usado como as pessoas querem, entendeu? Porque na outra eleição, você lembra que na outra eleição, quando surgiu o Biden, que era meio moderado, toda coisa era temos que ter um Biden. Exatamente, eles vão mudando, né? Eles vão usando os Exatamente. fatos. Cadê? Precisamos Então, assim, urgente. Quem é o nosso Biden? É o É. Eduardo Leite, lembra? Era isso. É. Eduardo Leite é o nosso Biden. Daí, depois que deu ruim e ele fez aquele governo merda, né? E depois ainda acabou entregando, né, a eleição ao Trump ao tentar concorrer, depois botar na Kamala, ao ter também começado um genocídio, né? Enfim. Mas vamos lembrar que um governo democrata que ia continuar sendo genocida, ia, mas é melhor que a extrema-direita. Não, sim, Nina, só tô falando que o que eu tô falando é que assim, o fato também dele ter jogado o negócio numa guerra ajudou, ele mesmo contribuiu para ele mesmo perder a porra da eleição, entendeu? Sim. Só que agora o Biden, que todo mundo queria o Biden, agora ele virou o exemplo de que, na verdade, se você for Biden, tipo, você, entendeu, não vai dar conta, você é um idoso incapaz. E o mais curioso tudo que na outra eleição, que era a busca pelo nosso Biden, o Lula era o Biden, né? Porque, porra, era uma eleição que o vice é o Alckmin. Não, e sendo que, sei lá, nem vamos entrar nessa aqui, porque vamos ficar falando óbvio, né? Mas o Lula, ele é social-democrata, né? Ele é uma pessoa mais moderada, assim, às vezes muito moderado pro meu gosto, inclusive. Sim, exato. Tem até É uma coisa isso. que eu lembrei outro dia de um amigo, e ele estava muito louco de ácido, gente, e ele teve um momento de sanidade. Um Amo. amigo que tinha tomado várias drogas, e ele estava, tipo, vendo coisas no meio da rua. E aí ele virou e falou: "Tô tão feliz que a Câmara é candidata". Aí eu falei: "Cara, mas ela apoia o genocídio, ela é liberal". Aí ele falou assim: "Nina, a gente tem que ficar feliz com o possível". Aí eu falei: "Olha, tem razão". Feliz com o Nesses momentos possível. que a gente Feliz está com o vivendo, você vê, no meio de uma viagem de ácido que ele estava vendo, tipo, várias coisas, ele teve esse momento, assim, de sabedoria. Teve esse Aí eu insight. falei: "É verdade, a gente tem que estar feliz com o possível". Então o possível é o Lula, que é um grande líder mundial, de quem a gente é fã, né, por sinal. Agora, Jô, eu sou outsider. Não sou outsider, eu sou uma jornalista de esquerda, que já é uma coisa difícil de ser, né. Sim. Agora, e que aí gera ataques de ódio e toda aquela coisa. Só que eu não sou filiada ao PT, eu não faço campanha, eu não faço nada. Eu sou mais uma independente. Você é filiada Mente. ao PT, você teve comitê, tem ainda comitê. Então, para você, isso deve ser muito mais difícil do que é para mim. Nina, mas assim, eu falando da coisa pessoal mesmo, né, porque, a gente fica tão cansado, né, Nina? Eu estou sendo super
contra a política, assim, de esquerda esse ano. Porque em vez de eu ficar falando pra Jô, tipo, faça coisa, eu fico assim, desiste, passa para outra pessoa, não faça mais nada, você já fez muito. Então, eu É fico porque cansa, desmobilizando a né? militância. Eu tô cansada, né? E eu acho que a outra eleição para mim foi muito difícil e eu saí muito, né? Quem me conhece de perto sabe, eu saí destruída emocionalmente, né? Eu falo isso, a minha voz embarga. E nessa eu vou segurar, entendeu? Assim, mas daí outro dia a gente se reuniu na praça, porque somos essas pessoas. Gente, se você mora no Rio, qual praça? Já chama as pessoas. Se você mora no Rio, ou mesmo se você não mora, siga o Instagram do Comitê Alegria, que é o nosso comitê, Que é da Gávea. Da Gávea, mas também aceitamos pessoas de outros lugares. E daí que eu tava falando, eu falei assim, a Giovana de hoje, não vai se jogar como na outra eleição. Eu não estou respondendo por mim daqui a 4 meses, né? Eu e a sua irmã vamos te proibir. Mas é porque realmente dá um cansaço, né? E outro dia eu estava bem falando assim, cara, se o Brasil escolher Flávio Bolsonaro, depois de tudo que aconteceu e tudo que passou, todos os programas que foram retirados, né? Todo esse esculacho no povo e tudo, é uma escolha, né? Escolha de milicianos fascistas, né? Que é a pior entidade que pode existir. Porque eles estão lá para roubar, tudo isso que vocês já sabem. A gente não quer também ficar chovendo no molhado, porque a gente sabe que a nossa audiência e se tiver alguém que vai votar no Flávio Bolsonaro ouvindo esse podcast, você está no lugar errado, não ouça. Sim. Né? Ô, Nina, mas você falou da minha irmã, você flagrou a minha irmã. No último episódio eu falei que a Jo fica tretando no Twitter com o isentão, né? E que eu acho, e tiro o print e falo para ela, te peguei, você estava brigando de novo. Aí ontem eu tô vendo uns vídeos, assim, no feed, aí vem a nossa querida Vera Magalhães falando da tese do Biden, né? Da cabeça dela. Aí, quando eu olho, gente, a Dani, te amamos, irmã da Jo, que também é como se fosse minha irmã, falando assim, que tipo de repórter é essa? Sendo que ela nem é repórter, ela é colunista. Aí, ainda tem um outro comentário que é assim, mas ele entregou não sei quantas obras sociais, nananã. Tipo, ela fica aí a Jo me falou que ela fica rindo nos perfis. Muito. Ela bomba, ela é o exército da militância online, entendeu? Eu peguei no flagra a Dani. Então, você vê que isso, entendeu? Essa coisa que está brigando na internet é uma coisa rala, de família, que é ótimo, na verdade, que vocês estão brigando pelas causas justas. Agora, eu me preocupo, na verdade, com a sua saúde, entendeu? E você fica bem, porque assim, todos nós de esquerda, que somos todos que estão ouvindo esse podcast, também temos todos os nossos problemas da vida, que são muitos. Sim, total. Né? Então, a gente tem que juntar esse medo e também ajudar o Brasil a não cair de novo na mão do fascismo com cuidar de mãe idosa, esse é o nosso caso. Correr atrás de trabalho, trabalhar pra caralho, ser feliz quando sobra, né? Tentar um segundo de felicidade, né? Também cuidar da nossa saúde. Então, assim, é muita coisa mesmo, mas o que eu estou sentindo, Jô, na minha pequena rede aqui, é que as pessoas me ligam, tipo a Nina Cavalcante, nossa amiga que ouve o podcast. Beijo, Nina. Também estava no Brasil, voltou, aí ligou e falou assim, ai, Nina, e a eleição? Ninguém quer falar. É isso. As pessoas só falam assim, ai, e a eleição? E nem continua a frase. Então, gente, só para a gente tentar astralizar essa conversa, se é que isso é possível, tem uma coisa engraçada acontecendo. O nosso outro odioso Elon Musk, você viu que ele meio que criou uma revolução feminista no Twitter? Cara, foi maravilhoso. Sem querer, porque ele odeia feminista. Me explica, Nina. Cara, o Twitter agora tem uma tradução simultânea bizarra, que funciona muito bem. Tipo, todos os tweets aparecem para mim em português. Então, assim, a chinês falando português, coreano falando em português, é uma grande loucura, né? Só que aí, gente, mulher é uma coisa tão maravilhosa, que o que as mulheres do mundo inteiro começaram a fazer? Falar, né? Claro. Porque a gente gosta de comunicação. E começaram a falar e
trocar, vou ler para você, posso ler aqui Claro, uma por favor. thread, que é muito bom. Um perfil turco Uhum. escreveu: Elon Musk acidentalmente desencadeou uma revolução feminista, que também ultrapassa as fronteiras dos países. Aí tem o seguinte post traduzido do coreano. Não me diga que quando as mulheres preparam a comida do feriado, o homem come primeiro e a mulher come as sobras no canto. E isso não é só na Coreia? Aí as pessoas começam a falar: não, aqui no Brasil também é assim. A gente serve, eles comem o churrasco antes. Denúncia, pegos no flagra. E aí as pessoas falam: aqui na Turquia é igual, é a mesma coisa, a gente que faz tudo, entendeu? Aí eu tenho um comentário ótimo aqui, que é: Elon, racista e misógino, acabou de matar os restos fetais do patriarcado, sem saber o que estava a fazer. Elon, acho que você é idiota de qualquer forma. E Amo. aí as pessoas foram trocando várias coisas. Aí teve uma que foi lá e falou: nunca namore um coreano. Eles são péssimos, eles são machistas e eles têm pau pequeno. Gente, é um exposed mundial dos Porque esse é homens. muito Aham, bom, por tá? favor, por favor. Chinês. Atenção, todas as mulheres do planeta não devem ter nenhuma ilusão sobre homens chineses. Na verdade, não devem ter ilusões sobre nenhum homem. Os homens de todos os países da Terra estão oprimindo as mulheres dos seus próprios países. Eles fingem ser os especiais. Na verdade, são todos iguais, não importa onde morem. Na China Ocidental, no gelo, ilhas pequenas, planícies, estepes ou até em desertos. Amo, gente. É isso, é o plot twist e um bom uso da inteligência artificial, né? Vem uma outra coreana e responde: as mulheres do mundo vendo como em nenhum país e nenhuma cultura os homens são diferentes. O machismo e a misoginia não conhecem nacionalidade. Aí vem uma outra pessoa escrevendo dos Estados Unidos: o dia que as mulheres do mundo se unirem, essa porcaria acaba. Todas, de várias línguas, gente. Aí uma turca: toda a razão, em todo o mundo são iguais, não importa o país. Estamos vendo aqui: o homem ideal só existe nas novelas. Na verdade, eles são todos uma porcaria. Ou seja, gente, elas descobriram o óbvio. Tem uma coisa que eu guardei aqui para você, te mandei, não sei se você viu, que é o tipo de coisa que você ama, Jô, porque você é nacionalista, Fala. que também dentro dessa revolução do Elon Musk, alguém postou uma imagem de uma air fryer com um paninho de crochê em cima. Amo, amo. Só que quem postou é Ah. uma turca, e escreveu: viva a fraternidade dos povos. Claro, E mas aí, cara, uma outra coreana mandou a foto da air fryer e falou: aqui é Coreia, vamos compartilhar as obras da nossa mãe. amo, gente, amo. Mas é muito engraçado, né? Como esses símbolos, né, de cultura, às vezes, é a mesma coisa do outro lado do mundo, ou se não, às vezes, coisa de latino, né? Outro dia eu vi uma coisa maravilhosa, que era alguém defendendo. Você falou que sou nacionalista, eu acho que era um roteirista, um diretor defendendo, falando da importância do audiovisual, né, e de contar nossas histórias, e ele deu um exemplo que eu achei tão sensacional, falando assim das coisas que a gente nem percebe, que era colocar pano de prato no ombro, quando você está fazendo as coisas. Ai, amo, gente, pano de prato no ombro, tem um apego também. Eu nem Eu coloco, falei, vou até passar a colocar. eu coloco, entendeu? Meu pano de prato fica, entendeu? Some, daí eu falo, cadê o pano de prato? Só que eu jamais ia falar assim, fale uma coisa típica do Brasil, comportamento. Eu jamais ia falar, brasileiros colocam um paninho de prato no Não, isso ombro, é mas muito assim, é muito maravilhoso, a é gente. muito maravilhoso, é muito, é muito. Nina, e para terminar esse podcast, também lembrando que a arte pode transformar, salvar e ajudar a lutar contra o fascismo, eu queria te contar. Primeiro, eu queria te contar que eu fui ver o filme do Jim Jarmusch e Ai, amei, gente, é lindo. né? A gente já falou sobre Vá isso ver. aqui. Pai, mão, irmã, dica cultural, veja. Dica cultural, está nos cinemas, né? Então, a gente, no último episódio, brincou
que às vezes nossos ídolos, eles nos decepcionam e que a gente já fez um episódio falando que não é o caso do Jim Jarmusch, que a gente, né, ama ele e esse filme é maravilhoso, mas por que eu tô falando disso? Porque agora o Tom Waits lançou uma nova faixa junto com Massive Attack, que a gente também ama, e que se chama Boots on the Ground, como se fosse tipo assim, invasão por terra, né? Trump a guerra vai entrar na fase Boots on the Ground, que é os soldados invadindo, e eles acabaram de lançar essa colaboração que eu acabei de ver. E vamos lembrar que o nosso querido cantor do Massive Attack, que eu não vou lembrar do nome agora, lindo, ele é um gato, além de tudo, foi preso em Londres numa manifestação contra o genocídio na Palestina. Então existem pessoas muito legais no mundo ainda. Exatamente, a música é sobre isso, fala do ICE, e acabou de ser lançada, e quando a gente parar de gravar aqui, a gente vai ouvir. E ouça você também. E, Jô, quando a gente virar nômade antifascista, vai ser ótimo, né? Se a gente criar essa zona autônoma. Vai Que a gente vai ser. estar junto com o pessoal do Massive Attack, junto do Jim Vai Jarmusch. ser. É zona Vai ter autônoma tanta gente temporária. maneira, Tá, zona autônoma temporária. temporária antifascista, vai ter muita gente legal. Então é isso, até semana que vem. E como tinha uma frase antiga de um jornal que eu trabalhava, mantenham o pânico. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete, o 60. pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.